Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar hoje, neste vídeo, a respeito das noções de direito constitucional. Claro que o enfoque é mais voltado para você que vai prestar a prova do TRE. Deixa eu só verificar aqui o microfone, tá tudo certo, ok, bonitinho, sem nada, tá certo. Olha só, detalhe, antes de eu começar eu tenho alguns detalhes a apresentar a você. Qual deles? Primeiro deles, a partir desta aula e durante todos os nossos vídeos aqui no canal, todas as aulas que eu apresentar aqui para você no YouTube, elas também terão seu áudio gravado. Como assim? No meu audioblog, você vê aqui, no meu celular, você vê que eu estou gravando a aula, está sendo gravada a aula, exatamente da mesma maneira que eu estou gravando esta aula para você que está aí no meu canal do YouTube. Só que com um diferencial. No canal do YouTube você tem o microfone, tudo direitinho, legal, um áudio um pouquinho melhor. Mas de repente você fala, professor, eu preciso ouvir, eu gosto de ouvir a sua aula. E vendo o YouTube, às vezes não dá para ouvir toda hora. Então agora eu deixo à sua disposição, a partir desta aula e daqui para frente, todas as nossas aulas estarão à sua disposição também no meu audioblog para você ouvir. Basta acessar, você pode baixar, não sei o nome do aplicativo que dá para baixar a aula no seu material, no seu aparelho, mas a minha aula fica gravada também em áudio para você. Basta acessar o meu site fabiotadeu.net e lá dentro você tem o link para o audioblog. Ok? Outro detalhe, nós temos agora o aplicativo que você vê aí na tela. Você vê aí na tela o endereço para você que me ouve. Apenas o aplicativo está no seguinte endereço, no http://app.vc. VC é a abreviatura de você. Então app.vc/Fabio_Tadeu_Rock, ROCCHI. E aí, você digita isso no seu navegador, em qualquer plataforma. Em qualquer plataforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque em qualquer plataforma funciona, eu já testei. E aí você terá no seu aparelho celular ou no seu tablet, enfim, qualquer lugar, você terá, deixe-me ver, este link, ou melhor, este ícone que você salva no seu celular. Está aqui embaixo. Este ícone Fábio Tadeu, está aqui, ó, Fábio Tadeu, muito bem. Você digita aqui, você salva este ícone, vai aparecer para salvar na sua tela inicial. Salvou, você tem todo o meu conteúdo no seu celular. E aí você pode ver o meu blog, ver a fanpage, ver as videoaulas, as aulas, os vídeos que eu posto no YouTube, entrar no site, clicar no audioblog. Então basta você acessar e com isso você terá acesso direto a todos os meus vídeos, enfim, a todo o meu material, ok? No que eu puder ajudar, conte comigo. O site está aqui na tela, fabiotadeu.net, basta você acessar e usufruir. E no que eu puder ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Último detalhe antes de começar, todo o material desta aula que está aí, que nós vamos usar aqui nesta aula, para você que me vê no vídeo, para você que me ouve no audioblog, você terá à sua disposição esse material no meu blog. Aí dentro do fabiotadeu.net você clica no blog e lá você baixa a aula 2 de Direito Constitucional e aí você tem todo o material à sua disposição. Ok? Então vamos lá. Deixe-me mudar a câmera para frente. Muito bem, estou aqui agora. Vamos continuar. Peço desculpas novamente a você que me ouve pelo YouTube, porque no YouTube você tem... aqui não dá, não estou ouvindo, mas enfim, está saindo, eu tenho certeza. Você me ouve com um microfone condensador, então assim você está ouvindo o som aqui do ambiente, ok? Mas vamos lá, deixa eu me colocar aqui. Vamos à sua tela, vamos começar o nosso estudo
do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. Este artigo 5º, opa, aqui foi. O artigo 5º, aí a aula 2, aqui não são 5, são mais, mas tudo bem. A aula 2 vamos falar do artigo 5º, e o artigo 5º, você vê na sua tela, é tudo isso. São 70 e tantos incisos, são 78 incisos. 78 incisos, nós vamos estudar e vamos estudar os 4 parágrafos. Professor, tudo isso nesta aula? Possivelmente sim, possivelmente não, tudo vai depender do tempo que eu tiver aqui à sua disposição. Ok? Para não cansar, a hora que eu ver que estiver cansando, a gente para e fazemos um outro vídeo sem problema nenhum. Vamos a ele. Detalhe, aliás, vou voltar a câmera para mim porque eu esqueci de lhe falar um detalhe. Que detalhe? Tem um detalhe importante que você precisa saber qual é ele. Não me interessa qual é a sua religião. Eu vou falar de religião no artigo 5º. Não me interessa qual é a sua religião. Eu quero que você morra com a sua religião. Professor, como você pode falar isso? Você vai entender. Dentro do artigo 5º tem uns detalhes que todas as bancas examinadoras te perguntam. Todas elas. Em especial, eu vou falar da FCC porque eu estou gravando este vídeo em dezembro de 2016. Especial para você que vai fazer TRE também. Claro, serve para qualquer banca, porque este artigo cai, se tiver direito constitucional, cai. E aqui eu vou expor o que manda a lei. A minha religião, a minha igreja se chama Supremo Tribunal Federal. Não se chama qualquer outra coisa a não ser Supremo Tribunal Federal. Não me interessa se você é católico, evangélico, espírita, macumbeiro, protestante, umbandista, sei lá, candomblessista. Para mim, eu quero que você morra com a sua religião. Eu vou falar de religião com o que manda a lei, vou lhe dar exemplos, vou lhe mostrar exemplos que o Brasil é laico. E aí você vai entender, laico por quê? Lá na frente, nas aulas lá na frente, você vai entender que o Brasil não tem religião oficial, ele aceita toda e qualquer religião. Mas vamos por partes, é preciso falar isso no começo para evitar bronca e reclamação no meio, ok? Só para deixar isso claro. Então, por favor, entenda que eu vou falar sim de religião num dado momento e eu quero que você morra com a sua religião se você tem religião. Se você tem Deus, você tem tudo que você precisa, mas tudo bem. Vamos lá, isso não me interessa. Vamos seguir, olha só, na sua tela você vê, vamos começar, aí está o artigo 5º, princípio da isonomia. Princípio da isonomia. Por que princípio da isonomia? Porque é o princípio que vai tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Veja só, é o artigo 5º caput que está aí no material. Todos são iguais perante a lei e grifa, por favor, o todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, grifa por favor, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Por que eu pedi para você grifar tudo isso? Primeiro, todos significa homens e mulheres. Todos, todo mundo são iguais sem distinção de qualquer natureza. Vou lhe dar um exemplo de prova, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Coloque esse residentes que você está vendo aí no artigo 5º entre uma caixinha, coloca ele assim, ó, destaca ele, uma caixinha, faz aí um risco, enfim, um rabisco, mostrando residentes. Por quê? Porque aí vem o que perguntam as bancas examinadoras. Professor, o que é que perguntam as bancas examinadoras? Eles vão te dar um exemplo, e aliás já vi esse exemplo algumas vezes. Qual? Um cara está passando de avião aqui pelo Brasil, o avião precisa fazer uma conexão, e aí ele pousa num aeroporto internacional qualquer aqui do Brasil, e o que ele quer? Ele quer, nessa hora, fazer uma conexão e dentro dele existe um terrorista. Puxa vida, um terrorista? Sim, existe um terrorista. O que faz o terrorista? Ele levanta, saca uma arma, mata todo mundo ali. E aí?
E aí, aqueles que estavam passando pelo território brasileiro, eles têm, por acaso, eles têm protegido o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Sim, eles têm. Por quê? Porque disse o Supremo que esse direito ele deve ser estendido aos que moram aqui no Brasil, aos que residem aqui no país, como também àqueles que estão de passagem. Por quê? Porque estamos tratando de seres humanos. Seres humanos em terra brasileira devem ser respeitados e devem ter os seus direitos mantidos, ainda que estejam aqui de passagem alguns minutos. Aconteceu em solo brasileiro, devem responder os criminosos, enfim, aqueles que ferem em solo brasileiro. Outra questão importante, dentro deste direito à igualdade, esse todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, cai uma pergunta na prova que diz assim: a mãe, ela teve um filho, ela teve uma filha, e aí ato contínuo ela largou do marido. Eu sempre falo nas aulas presenciais, se você já acessou o meu audioblog, você já viu dentro das aulas que eu digo assim: na hora do casamento toca aquela musiquinha, o meu melhor amigo é o meu amor. Casa, tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Depois, puxa, professor, depois vem o pé na bunda. Verdade, depois vem o pé na bunda. Perdão. Ah, professor, mas eu casei, eu não vou dar pé na bunda de ninguém, não. Ótimo, todo mundo pensa assim, que seja eterno, enquanto dure. Ótimo. E aí, num dado momento, você se separou. O homem pode pedir pensão alimentícia para a mulher para sustentar os filhos? Digo, são casados, bonitinhos, e aí vão se separar. Ao invés da mulher pedir pensão para o homem pede pensão para a mulher. Por quê? Porque o homem está com a guarda dos filhos. É possível? Sim, é possível. Por que é possível? Porque nós estamos falando, aí eu volto na tela, é o princípio da isonomia. Isonomia porque todos são iguais perante a lei. E olha lá, Rui Barbosa dizia o seguinte: a isonomia não consiste em tratar todos da mesma maneira. Consiste sim em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E você vê aí na tela que existe um permitida. Por que existe um permitida? Porque olha lá, o Supremo Tribunal Federal disse que é possível fazer uma distinção, uma discriminação chamada finalidade. É aquela que o Estado vai precisar. Por exemplo, concursos públicos com discriminante. Professor, eles dizem que o físico precisa ser um atleta. A altura, no mínimo, 1,60 m. O peso não pode ser uma pessoa gorda ou não pode ser uma pessoa magra. A idade não salvo, porque a idade pode ser qualquer uma. Agora, qualquer uma dentro, lógico, do direito administrativo, que você vai estudar comigo mais em breve, que você tem uma idade para prestar o concurso. Chega um dado momento, você não pode prestar mais esse concurso. Por quê? Porque você não terá como trabalhar na administração, mas isso é outra história, nós vamos chegar lá. Agora, o que eu preciso que você saiba está aí. É permitida a discriminação finalidade. O Supremo permite. Qual é o exemplo clássico de prova para isto aqui? Para haver uma igualdade diferente desta isonomia. Qual é este princípio, professor? O princípio da isonomia, ele pode ser ferido num concurso de polícia. Concurso de polícia. Concurso de polícia, já disse o Supremo, é totalmente possível fazer esta discriminação finalidade. Ótimo. Olha uma súmula aí. O limite de idade, súmula 683 do Supremo. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E aí, veja um detalhe importante. Qual é o detalhe importante?
o detalhe importante está baseado no seguinte: o detalhe importante diz assim: você quer ser, por exemplo, delegado de polícia? Pode, claro que pode, um delegado, uma delegada é totalmente possível. Existem discriminantes. Um delegado gordinho não pode. Ah, professor, eu sou gordinho, eu sou gordinha. Você não pode. Você não vai prestar um concurso para delegado porque você vai ter esta discriminante totalmente possível, totalmente válida dentro do esquema da Constituição Federal. Por quê? Pensa comigo, um gordinho não vai correr, aliás, antes que falem muito, eu tenho 1,98 m de altura e tenho 120 quilos. Estou gordinho? Estou, tenho barriga pelo menos. Então, não muita também, mas enfim, não vem ao caso falar de mim, eu quero que você morra com a minha descrição. Mas e aí? E aí, você não vai ter, e não vai ter mesmo, um delegado gordinho no começo de profissão. Por que não? Porque em começo de profissão existem as discriminantes. Como também você não vai ter um policial com menos de 1,60 m. Por quê? Porque é uma discriminante válida. É válido dentro de um concurso de polícia. Um concurso policial, se cair na sua prova, é totalmente válido. É um princípio, a diferenciação do princípio da isonomia. O princípio da isonomia existe, é válido, mas ele não necessariamente está ligado diretamente a estas discriminantes. Vale dizer, num concurso policial, o Supremo Tribunal Federal já autorizou a fazer esta discriminação finalidade. Por quê? Porque não dá, não tem condição. Não tem condição. É válido? Sim, totalmente válido. Professor, eu não gostei. Não adianta não gostar. Adianta o que o Supremo diz. O Supremo diz, não pode, não tem o que fazer. Ok? Vamos seguir, vamos dar sequência ao nosso estudo. Na sua tela, você vê aí, agora, o princípio da isonomia tem um desdobramento. É o artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Veja lá. Diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu já adiantei dizendo que o cara tem que pagar pensão alimentícia para o seu filho. Tem, claro que tem. A mulher tem que pagar pensão alimentícia para o seu filho. Claro que tem. O filho foi feito a dois, portanto, os dois têm que fazer esta igual obrigação de pagar pensão para o filho. Veja lá. Pensão alimentícia. Agora você vê um detalhe que estava, por exemplo, no Código Civil anterior. Está aí na sua tela o pátrio poder. O pátrio poder era visto como válido no Código Civil de 1916. Mas homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então pátrio poder caiu por terra. O que existe hoje, marca no seu material, que o que existe hoje é o poder familiar. É a família. Hoje em dia não tem mais só o homem manda, não tem mais só a mulher manda. Tem a família manda junto. Muito bem. Princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º. Veja só. Ninguém, e eu disse ninguém, grifo, ninguém, será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, olha lá, senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei. Por que eu grifei isso? Porque, olha lá, porque visa proteger o arbítrio estatal. O Estado não pode se intrometer demais. Exemplo, imposto de renda. Se você não chegar a um limite, você não vai fazer. Por quê? Porque existe uma lei dizendo que quem vai fazer a declaração tem que ganhar X reais. Não fumar, não exceder a velocidade. Veja só um detalhe, atenção. Exemplo de prova dentro desse princípio da legalidade, você vai ver uma coisa. Que coisa? Existe um detalhe que diz assim: o administrador só faz o que a lei manda. Isso está certo, é o princípio da legalidade da administração, que você vê comigo. Lá no artigo 37 da Constituição, nós vamos ver isso bem mais para frente. Mas por que eu estou dizendo isso agora? Marca no seu material.
O administrador só faz o que a lei manda. Por que eu pedi para você marcar? Porque na hora da sua prova, eles muitas vezes dizem assim: o cidadão só faz o que a lei manda. Está errado. Para nós, cidadãos, nós que não somos da administração, vale o quê? Vale o princípio da legalidade que eu acabei de te apresentar, que é: homens e mulheres são iguais perante a lei, todo mundo tem que fazer, ninguém, aliás, vamos até falar, como diz a lei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O administrador só faz o que a lei manda. Por exemplo, num belo dia, você vai almoçar. Ótimo. Você está na administração, você vai almoçar. E aí você está comendo feliz e contente no restaurante, quando de repente você vai pedir um prato, e aí no seu prato você começa a comer, você sente ali uma patinha, um trocinho marronzinho crocante, uma patinha crocante, você come um pedaço, você não percebeu, aí depois você olha e fala: isso aqui é uma pata de bicho. É verdade. O que é que você faz? Você vai, primeiro você põe o dedo na garganta, vomita meia hora, porque você vai falar: puxa, eu comi uma pata de barata. É, pode ser, isso acontece. E aí o que é que você faz? Existe uma coisa que é o objeto do demônio. Porque o objeto do demônio, sempre falo que o celular, desde que inventaram esta peça, isto virou o objeto do demônio. Por quê? Porque você perdeu a privacidade. Você está em qualquer lugar do planeta, tira uma foto lá de você, olha lá o professor, batem a foto e acabou. Eu estou identificado, você está identificado, todos nós estamos identificados. Professor, por que você está me dizendo isso? Estou te dizendo isso porque é um exemplo clássico de prova. Olha só, aí na hora que você está comendo, vamos voltar ao exemplo, você está comendo, você descobriu uma patinha de barata ali. Você vai, tira uma foto, você vai lá, puxa, vou tirar uma fotografia. Puf, tira uma fotografia. Ótimo. Você vai, nessa hora, usar esse objeto do demônio para algo bom. Por que algo bom? Você tirou a foto, você vai levar esta fotografia até a administração pública. E lá na administração você vai fazer o quê? Você vai mostrar na Defesa Civil a foto. E aí, olha o que o administrador tem que fazer. O administrador terá que ir ao restaurante onde você almoçou. Ele terá que verificar a cozinha. E aí ele vai até a cozinha com base na sua fotografia. Ele vai até lá e o que ele faz? Ele vai olhar, ele vai analisar, ele terá que analisar tudo aquilo. Ele entra na cozinha, olha para cima assim e fala: puxa vida, não era uma pata. Tem milhares de patas de barata com as baratas dentro, porque as baratas estão no teto, as baratas estão no chão, as baratas estão em todos os lugares. E aí, o administrador terá que multar, terá que lacrar o estabelecimento. E cuidado, lacrar o estabelecimento significa colocar um papel, basta colocar um papel lacrando aquela porta, dizendo: o estabelecimento está lacrado por causa disso, tá bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em São Paulo nós tínhamos um prefeito há muito tempo atrás, e esse prefeito ele gostava de lacrar tudo. Ele ia lá e o que ele fazia? Ele colocava pedras do tamanho de um bonde até em cima da porta para dizer: olha, eu lacrei. O Bahamas, por exemplo, um bar aqui de São Paulo, ele lacrava sempre. Eu estou falando do Bahamas, que é um dos bares mais puros e mais bem frequentados de São Paulo, tá bom? E aí, ele lacrava com pedras. Ele vai lacrar a bunda dele com pedras. Por que eu estou dizendo isso? Porque basta um papel. O administrador coloca um papel ali, está lacrado. Se mexer nesse papel, paga uma multa e acabou. E tem que pagar mesmo. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque até agora eu disse a você: o administrador tem que fazer. Eu não disse o administrador não faz. Eu disse o administrador faz. Agora presta atenção. Você, eu e todo mundo, nós temos o princípio da isonomia, ou melhor, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O administrador só faz. Você, eu, nós
Nós não podemos fumar. Se você fuma, eu espero que você morra de enfisema pulmonar. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu sou maluco de natureza, mas tudo bem. E aí você vai lá e diz assim, puxa, professor, eu vou fumar em sala de aula. Você não vai fumar nada, você vai fumar lá com um demônio lá fora da sala. Dentro da sala de aula você não fuma. Por quê? Porque existe uma lei dizendo, você cidadão não faz. Você, cidadão, não pode exceder a velocidade. Esse é o exemplo mais clássico aqui de São Paulo, nesta época ainda de 2016. Por quê? Porque nós temos um prefeito aqui em São Paulo, Adoido, e o Adoido, o que ele faz? Ele baixou as velocidades tudo para 50 km. Para quê? Para ganhar dinheiro de multa, enfim, isso é problema dele. Já está respondendo o que tem que responder, isso é problema dele, não é problema meu. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você andar a 51 km por hora, você receberá uma multa porque você excedeu a velocidade. Ok. Professor, mas espera aí, dá outro exemplo. Dou um outro exemplo de prova também. Você está dirigindo seu carro feliz e contente em qualquer rua da vida. Ótimo. Num dado instante, o farol, não sei em que lugar do Brasil você me assiste, ou de repente você está me ouvindo se está no audioblog, não sei em que lugar você está, mas o farol, a sinaleira, o semáforo, enfim, o farol aqui em São Paulo, a gente diz farol, o farol fecha, o farol vai ficar verde, o farol vira amarelo. No amarelo, o que manda o Código de Trânsito brasileiro que nós façamos? O Código de Trânsito diz, no farol amarelo é nossa obrigação fazer com que o carro comece a brecar. O carro tem que começar a brecar. Para quê? Para quando chegar no vermelho, o carro estar devidamente freado, parado, para aguardar o período que seja para depois ir embora quando acender a luz verde. Na prática, o que você faz, o que eu faço? Ah, professor, acendeu o farol amarelo. Acelera, Ayrton! E aí você vai embora correndo. Vou aproveitar o farol amarelo. Você não pode. Se você fizer isso, você ganha uma multa. Pior, você faz isso, o que acontece? Lá na rua, lá no farol, tem uma vovó maluca, e esta vovó maluca, ela põe a perna para frente, porque é assim, isso eu falo sempre, falo aqui em casa, falo em qualquer lugar do planeta. Se você está dirigindo o seu veículo, de repente você vai passar o farol, está amarelo, veja se não há nenhum velhinho, nenhum velho louco, nenhuma velha louca ali. Por quê? Porque eles vão pôr a perna ali na hora que acende o amarelo, porque eles não têm paciência de esperar o vermelho. Aí no amarelo ele ou ela põe a perna ali e passa, e vai passar, atravessar, e você diz, tá amarelo, vou acelerar. Você não pode matar. Você vai lá e acelera e bate na velha louca e destrói a velha em 500 mil pedaços. Por quê? Porque você acelerou, porque você passou no farol vermelho, no farol amarelo, que ia ficar vermelho. Você quebrou o Código Penal, você responderá. Ok? Não faça aquilo que a lei manda não fazer. Faça apenas o que a lei manda que faça. Este é o princípio da legalidade. Ok? Falei demais, tudo bem, mas eu dei os exemplos possíveis que podem cair na sua prova. Vamos voltar à tela. Vamos à tela de novo e vamos fazer a continuação. Agora, dentro do princípio da legalidade, o exame psicotécnico para a habilitação de um candidato a um cargo público só vai existir quando estiver previsto no edital. Se no edital estiver dizendo que você vai fazer exame psicotécnico, sim, você vai fazer. Súmula 686. Se não tiver, a súmula 686 do Supremo diz, só por lei a gente pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Se houver na lei dizendo vai fazer o exame psicotécnico, você fará. Se não houver, você não fará. Olha, esse é um princípio da legalidade clássico que aqui marque no seu material. Este aqui é um exemplo muito questionado pela FCC. Ok? Beleza, vamos seguir. Não sujeição à tortura, artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos a ele. Não sujeição à tortura. O que é tortura? Tortura é não aplicar pena cruel. Tortura, não
aplicar pena cruel, nem de trabalho forçado. É o direito à integridade. Marque no seu material que o não sujeição à tortura. O que é tortura? Tortura é tudo aquilo que mexe com a incolumidade física. Incolumidade física do ser humano. Agora, você vai ver na internet, ou melhor, na internet também, mas você vai ver na Constituição o quê? Você vai ver que não haverá penas, você vai ver comigo, inclusive no artigo 5º, no inciso 47, não haverá pena, não há pena de morte, não há pena perpétua, não há pena de trabalho forçado, não há pena de banimento, não há pena cruel. Grifa esse cruel na letra E, porque este cruel são as penas de tortura. Não há tortura. E depois, lá na frente, nós vamos falar melhor disso. Não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Você estudará comigo isso mais à frente, nós falaremos isso melhor. Há uma súmula vinculante, número 11 do Supremo, você vê na tela, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Ótimo, só isso basta. Por que só isso basta? Vou trazer a tela para mim. Vamos lá, câmera em mim, porque eu preciso te dizer o que os concursos públicos te perguntam. E, em especial, a FCC também te pergunta. O que é que ela te pergunta? Você não pode usar algema para prender ninguém se não houver risco. Por exemplo, o policial vai caçar um preso, o policial diz lá: você está preso. Ótimo, você está preso, legal. O preso diz: tá bom, estou preso, está aqui a minha arma, ponho aqui a minha arma no chão, me entrego, não vou fugir, não vou fazer nada, não vou fazer qualquer tipo de represália. Ótimo, eu, policial, não vou usar algema. Por que isso está na parte da legalidade? Porque muitas vezes as polícias usam algema quando não há nenhum tipo de receio. Ah, puxa, o policial prendeu, aí vai lá e põe a algema no cara. Não vai pôr. A algema diz a lei, você só vai usar quando houver um fundado receio de fuga. Quando o preso diz assim: não, eu estou preso, está aqui minha arma, eu estou com a arma na mão, o que eu faço? Eu vou lá e vou atirar no policial. Ah, puxa, o policial está com medo que eu vou sair correndo e vou fugir. Aí sim ele vai pôr a algema em mim. Ok, aí é totalmente válido, porque está na lei. Ou ainda, o preso que vai lá e começa a se bater para dizer: ah, estou preso, eu vou me bater e vou dizer que você que me bateu. Então o policial vai pôr a algema no cara e vai dizer: não, então eu ponho a algema aqui para você, em você. Para quê? Para eu garantir que você não vai fazer nada e me culpar depois, ok? Beleza. E quando ele também, o preso pode causar algum tipo de problema ao policial. Isto também requer o uso de algemas. Fora isso, não se usa algema de jeito nenhum. Súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Vamos à tela agora para seguir o nosso estudo. Por quê? Porque dentro desse quesito nós já falamos o que pode cair. Liberdade de pensamento, artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Veja lá. Diz aí: é livre a manifestação do pensamento, e grifa, por favor, sendo vedado o anonimato. Professor, por que eu tenho que grifar isso? Porque é proibido não se identificar. Olha só, o Supremo diz assim: a liberdade de expressão constitui-se um direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição dos fatos atuais ou históricos e a crítica. Agora, crítica que não seja imoral, que não implique em ilicitudes penais. Como assim, professor? Existe o pensamento não comunicado e o pensamento comunicado. O não comunicado não gera indenização. Cuidado que isso cai em prova. Pensamento não comunicado não gera indenização. Pensamento comunicado: eu vou comunicar, eu vou falar.
Cuidado, ele é passível de indenização. Isto quer dizer, um pensamento não comunicado. Dá um exemplo veja só. Pensamento não comunicado. Por exemplo, alguém na sua vida disse assim: puxa, eu descobri um canal aí na internet que tem um cara que está fazendo aula. Ok, você assiste uma aula qualquer minha, num primeiro momento, você não comunica o pensamento, você apenas pensou algo. Por exemplo, você pensou: puxa, eu não gostei desse professor. Por que não gostou? Não gostei. Eu olhei para a cara dele, olha lá na tela, deixa eu até pôr na câmera frontal aqui para você ver. Olha só, na frente assim, não foi com a cara dele. Não foi com a cara dele, olha que cara feio. Seu direito de pensar. E eu quero que você morra com o seu pensamento. Morra com o que você pensar. Minha função é ensinar. Não me interessa o que você pensa a meu respeito. Isso é problema seu. Mas existem professores que têm a bunda fresca e aí eles ficam tristes. Por quê? Aí falam, por exemplo, olha só, agora você vai comunicar o pensamento. Você escreve num dos tópicos aqui, por exemplo, do YouTube, no audioblog não dá, mas no YouTube você posta um comentário dizendo: professor, você é um cara feio e chato, né? Tem professor que fica melindrado, fica com a bunda fresca. Ai, me chamou de melindrado, nunca mais eu vou postar um vídeo na internet, nunca mais eu vou postar um áudio. Cuidado, você postou um comentário ruim, mas não vai gerar indenização. Você é chato e feio. Chato e feio não quer dizer nada. Vou criminalizar alguém porque chamou o outro de chato ou de feio. Não dá. Agora, você pensa e coloca assim: professor, você é ladrão. Ladrão, você está me acusando. Se você está me acusando, eu vou processá-lo. Vou pegar o seu IP aqui nos comentários, vou pegar o seu comentário, vou levar à delegacia de crimes virtuais e vou pegar o seu IP, dá para se achar fácil de onde veio, e aí vou até você e vou criminalizá-lo, porque você está me acusando. É válido, pensamento comunicado. Pensamento comunicado gera direito à indenização. Pensamento não comunicado. Você entra, por exemplo, eu entro numa sala de aula, vários alunos olham para mim e pensam o que eles quiserem, morram todos com os pensamentos deles. Não comunicar, não falaram nada, ótimo, não há problema nenhum. Eu não tenho por que pensar em falar nada e nem fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contrário também é verdadeiro. Um professor, quando entra em sala de aula, ele pensa alguma coisa, é fato. Eu posso entrar numa sala de aula e pensar: puxa, não fui com a cara daquele aluno, daquela aluna. E aí, se eu não falo nada, pensamento não comunicado, ninguém entrou ainda em telepatia comigo, ninguém sabe o que eu estou pensando, e ainda mesmo que soubesse o que eu estou pensando, se eu não comuniquei, entrou alguém na telepatia lá na minha mente, não gera direito à indenização. Se eu entro em sala de aula e digo: esta sala é uma sala de bobos e chatos, não gera direito à indenização. Por que não? Porque eu só falei bobo e chato, não xinguei, eu não imputei um crime a ninguém, não falei que ninguém é criminoso, mas falei que a galera é chata, é muito ruim, muito chata. Válido, totalmente válido. Agora, vou falar diferente. Esta sala é um bando de trombadinhas. Se eu falo isso, eu estou comunicando, é passível. Por que passível? Alguém fala assim: puxa, deixa ele falar o que ele quiser, para mim pouco me importando. Tá bom, tá pouco se importando, esse não vai gerar indenização nenhuma. Agora, uma outra pessoa dizer: eu não vou admitir que me chame de trombadinha, vou te processar. Tá bom, você vai à delegacia, me processa, faz a queixa-crime, vai ao jurídico, me processa, vai ao judiciário, me processa. E aí, isto pode gerar indenização. Sim, sem problema nenhum. Depende do ponto de vista. Este é a liberdade de pensamento. Como também tinha no celular, não sei se ainda tem, nunca mais vi, mas tinha um aplicativo chamado Secret, se bem me lembro. E esse Secret, a galera falava um monte de groselha, um monte de coisa, achando que poderiam se colocar no quesito de podem colocar no quesito de crime.
é válido. A pessoa fala, poxa, nunca vou ser localizado. Mentira! Todo celular tem e-mail, todo computador tem IP, que dá para localizar e dá para criminalizar. Então, cuidado. Não há qualquer problema em você pensar e falar o que quiser. Mas pensar é uma coisa, falar, expor é outra. Expor pode causar problema. Pode, ou se não pode. Você pode acabar tendo que indenizar alguém. Ok? Beleza. Vamos seguir, vamos à tela. Aliás, desculpe, eu preciso pôr na tela aqui. Se eu não puser na tela aqui, não vai na tela aí. Vamos lá. Direito de resposta. Você vê isso muito dentro do direito eleitoral, dentro da época de eleição. Artigo 5º, inciso 5, ou inciso 5º, como quiser, mas inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Olha, grifa o além, porque aqui está o segredo da prova. Além da indenização por dano. Deixa eu voltar, que eu acelerei. Além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É assegurado o direito de resposta. É uma espécie de limitação ao direito da liberdade de pensamento. Porque, por exemplo, olha o exemplo que está aí no seu material. A ofensa que você faz numa primeira página de um caderno principal de jornal deve ser devolvida, a resposta deve ser feita na primeira página do caderno principal do mesmo jornal. Por exemplo, se eu estou, se me dão aqui, vamos dizer que aqui é uma folha, se me dão nesse espaço, falam mal de mim aqui, o direito de resposta no outro dia deverá ser no mesmo lugar, na mesma proporção e no mesmo local do caderno, do jornal. Por quê? Porque é o lugar onde eles me criticaram, o lugar onde eles falaram mal de mim, é o lugar onde eu tenho direito a ter a minha resposta. Vamos seguir. Agora é que vem o X da questão. Liberdade de consciência, de crença e de culto. E aí vem o detalhe. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição. O que diz isso? É inviolável, grifa o inviolável, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha só, a liberdade ela é interna. A escolha de crença que você faz é problema seu. A liberdade externa é o culto, é como é que você vai cultuar isto. E cuidado aqui com um detalhe. Liberdade de consciência, de crença e de culto. Consciência, você pensa o que quiser. Crença, você acredita em quem quiser e cultua o que quiser. Aí tem uns detalhes. Você não tem a liberdade absoluta. Já vamos falar disso. Mas em primeiro lugar, falei que eu ia falar de religião, e se você já foi meu aluno no presencial, você sabe qual é o exemplo. Por quê? Porque é o exemplo clássico de prova. Lógico que eles vão chegar a tanto, mas eu vou fazer você nunca mais esquecer. Por quê? O meu Deus é o Deus cocô. Ah, professor, puxa vida, como pode uma coisa dessas? O que você está falando? Eu acredito no Deus que eu quiser. É livre, eu tenho liberdade de crença, cai na prova. A minha liberdade de crença, eu posso acreditar nesta caneta. Esta caneta, ela é o meu Deus. Ou o meu cocô é o meu Deus. Veja o meu cachorro, quando ele faz cocô, ele sai correndo feliz e contente porque fez cocô. É a liturgia dele. Professor, pode isso? Pode. Não só pode, como é verdade. Existem, por exemplo, pessoas que cultuam a Wicca. A Wicca é uma espécie de feitiçaria, se eu me lembro, não me lembro bem, enfim, mas tudo bem. Professor, eu posso cultuar o que eu quiser? Sim, eu posso. Eu tenho liberdade interna. Liberdade, a liberdade pessoal, a liberdade subjetiva, a liberdade moral de acreditar em quem eu quiser. Eu escolho politicamente o que eu quiser. Posso acreditar no Deus que eu quiser, meu Deus é o Deus cocô. Posso acreditar politicamente em quem eu quiser. Eu odeio o PT, se você já foi meu aluno presencial, se você me segue nas redes sociais, você sabe disso. Ah, professor, puxa vida, como pode? Pode. É minha liberdade interna.
eu tenho liberdade de consciência e de crença. E eu tenho liberdade de culto. É a liberdade externa, o culto. No meu caso, eu sou adepto ao Deus Cocô. Ótimo. Em todas as privadas do mundo, este é o local sagrado da minha liturgia. Professor, como você pode falar isso? Posso, falo e é verdade. Ninguém tem nada com isso. Está na Constituição. Eu acredito no Deus que eu quiser. E você tem que respeitar, como eu tenho que respeitar o seu Deus. Eu tenho que respeitar o Deus que você segue, o Deus que você acredita. Não posso te catequizar, você não pode me catequizar. Se eu quiser, eu vou à sua igreja. E aí lá na sua igreja me catequizam porque eu fui lá. Mas aí vem o detalhe, eu não posso pregar catequizando ninguém. Isto é, eu não posso chegar a ninguém e dizer a minha religião salva, a sua religião não salva. Ou pior, o que a gente vê sempre aí. O católico adora imagem. É direito dele adorar, venerar, fazer o que ele quiser. É seu direito adorar, venerar, como o verbo que você quiser. Professor, eu sou evangélico, é seu direito ser evangélico. Professor, eu acredito no Deus Árvore, é seu direito ser adepto a acreditar ao Deus Árvore. É meu direito acreditar no Deus Cocô. E ninguém tem nada com isso, ninguém pode fazer nada de errado com isso. Ninguém pode falar que eu vou para o inferno, outro vai para o céu. Nada disso. Nada disso. Cada um acredita no Deus que quiser. E aí a liberdade de culto que cai na prova. Qual é a liberdade de culto? A liberdade de culto fala que você tem que ter direito a praticar a sua religião. E aí vem a liberdade que não é absoluta, que você vê no seu material. Você não pode pregar alto às 2 horas da manhã. Eu não tenho culpa se o seu Deus é surdo e o meu não é. Ah, professor, por quê? Porque tem igrejas da vida que as pessoas gritam aleluia, glória a Deus, 2 horas da manhã. Desculpa, meu Deus, às 2 horas da manhã está dormindo. Se o senhor não está, eu não tenho culpa. Meu Deus, às 2 horas da manhã não está querendo gritaria, ele está tranquilão. É direito do meu Deus como é direito do seu Deus. Cada um tem o seu Deus a cuidar. O meu Deus é o Deus Cocô. Então, a hora que eu vou fazer cocô, eu saio de lá, saio do vaso sagrado e digo, Deus, obrigado porque eu fiz cocô. Pode? Pode. É válido. Ninguém tem nada com isso. O Brasil é laico. O Brasil, sendo laico, ele não tem religião oficial. Isso você vai estudar comigo no artigo mais lá pra frente. Mas já te falo. Cada um acredita no Deus que quiser. Não pode haver interceptação. Eu acredito nesse Deus e você vem e fala, não, vem pra cá porque o meu Deus salva o seu não. Cuidado, isso cai muito em prova. Vamos seguir. Atenção agora, vamos lá. Artigo 5º, inciso 7º, prestação de assistência religiosa. É assegurada nos termos da lei a prestação, grifa lá, prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isto quer dizer, aliás, desculpem, está passando uma ambulância, uma polícia, alguma coisa agora, está fazendo barulho, mas olha lá. O Estado brasileiro é um Estado laico. A assistência religiosa deve ser prestada por um ministro religioso de qualquer denominação. A entidade de internação coletiva, penitenciária, reformatório, orfanato, hospital, quartel e asilo. E aí, na sua prova vai cair aqui. Penitenciária, na sua prova vai cair o hospital. Internação militar, penitenciária. Internação civil, coletiva, hospital. Ótimo, vamos seguir. Artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É a chamada escusa de consciência. Por que escusa de consciência? É aquela frase tradicional. Minha religião não permite.
é a dispensa do serviço obrigatório. Aí vem um detalhe, vem para mim, por favor, vamos vir para a tela para cá. A tela para cá, aqui. Aliás, estava em mim, desculpe. Eu vou agora para a tela, agora que eu vi que estava na tela. Veja só, escusa de consciência, minha religião não permite. É a escusa de consciência. Grifa ali, por favor, no anterior. Você viu comigo, salvo se as invocar para exercer obrigação legal a todos os impostos, tem que usar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Ótimo. Porque vem para mim. Desculpe, eu não sabia que já estava em mim, eu estava aqui lendo e vendo. Agora vou trazer para a câmera externa. Ótimo. Essa escusa de consciência significa: não vou fazer esta atividade. Por que eu não vou fazer? Porque a minha religião, ela não permite. Se ela não permite, tenho que ter uma prestação alternativa. Por exemplo, eu vou servir ao exército e chego lá e falo: puxa, a minha religião não permite que eu sirva ao exército. Tá bom, sua religião não permite. Então, por favor, durante todo esse ano, você vai fazer serviços comunitários ou ainda serviços burocráticos, como você viu aí na tela agora há pouco. Por quê? Você só vai alegar isso se houver uma prestação alternativa. Tá bom. Aí você vai ao exército e eles dizem assim: você não vai prestar o serviço militar? Não vou. Não vai porque a sua religião não permite. Não permite. Então você vai fazer isso. Você vai, por exemplo, pintar uma casa, pintar casas, orfanatos, pintar asilos. Não vou. Por que não? Porque minha religião não permite. Então você vai para a cadeia. Então você responderá por crime de deserção. Você será um desertor. Você pode colocar essa escusa absolutória ou escusa de consciência. Pode. Por quê? Você está dizendo: olha, minha religião não permite. Se eu fizer isso, eu vou responder com a minha religião. Válido, totalmente válido. Mas você tem que fazer a prestação alternativa. Se você não fizer, você é preso. Você vai para a cadeia. Esse é um exemplo clássico. E só pode usar a escusa de consciência. Você só pode usar a escusa de consciência quando esta escusa de consciência trouxer uma prestação alternativa. Não havendo prestação alternativa, não há o que se alegar em escusa de consciência. Você terá que fazer aquela obrigação prevista na lei. Ok? Agora sim, deixa eu pôr na tela. Agora eu vou colocar na tela bonitinho, como manda o figurino. Shift e o F5. E agora vamos lá. Liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 9º. Você viu que eu coloquei C/C, volta aqui, C/C, 220 e 221 da Constituição. Eu preciso que você saiba o que? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente, grife aqui por favor, independentemente de censura ou licença. O que é censura? Censura é a expressão odiosa da face autoritária do poder público. É um crivo prévio do Estado sobre qualquer publicação. Não pode haver censura mais. Licença é uma autorização que você pede para usar, para publicar jornais e periódicos. É válido? É válido. Não pode haver, vamos voltar ali. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença. Olha lá, é vedada, aí por isso que eu falei do 220, é vedada, é proibida toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ótimo. E o artigo 220 ainda diz lá: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Não pode haver restrição. Basta você saber isso. E olha lá, a produção e a programação das emissoras de rádio, isso é para você conhecer apenas. O artigo 221 da Constituição diz que a programação deve ter preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas na TV. Aí você vê, por exemplo, BBB.
BBB tem educação, tem artes, tem cultura e tem informação, não é verdade? Ótimo, muito bem. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente, que o objetivo é a sua divulgação. Isto significa, eu preciso regionalizar a produção da televisão, que é o que vai estar embaixo. Eu tenho que regionalizar a produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei, e respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. BBB é uma boa desta daqui. E aí, olha só, vem um detalhe importante aqui nessa primeira parte da nossa aula. Qual é este detalhe? Esta regionalização está na liberdade de expressão. Professor, eu posso fazer tudo isso? Eu posso então ter esta liberdade de expressão? Pode e vai ter esta liberdade de expressão, é válida, sem censura e sem licença. Verdade. Se você já foi, por exemplo, para lugares lá no Nordeste, ou se você é do Nordeste, você já viu, por exemplo, aqueles programas que você liga a televisão, torce a TV e sai sangue. Por quê? Porque é um programa regional. Diz a Constituição. Você tem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestar-se. Ela é válida, ela é bem-vinda. Por quê? Porque na liberdade de expressão você tem esses detalhes, essas finalidades, elas são bem-vindas e elas devem existir. Só que, por exemplo, nunca me esqueço de uma reportagem que eu vi num programa de TV, não vou dar o nome aqui, enfim, da região Nordeste, que o cara ia lá com a câmera filmar, tinha acontecido um assalto, enfim. O cara deu um tiro na cabeça do cara, o cara estava estribuchando, e ao invés do cara se proteger, o cara chamar alguém para dizer, olha, tem um cara aí estribuchando, não, a câmera estava em cima do cara, assim, filmando a estribuchação lá do cara para dar audiência. Vale, infelizmente vale. Pela Constituição, a televisão pode fazer isso. É totalmente válido, é totalmente bem-vindo para a televisão. Não há censura, você pode falar, mas existe, professor, aquele dado, existe lá na televisão, existe uma tiazinha, um tiozinho, que em programas, alguns programas de TV, eles aparecem e ficam lá fazendo a linguagem de Libras e tal, não sei fazer Libras, mas eles fazem lá tudo, não sei o que, e aí você vê em cima da tela aquelas coisas assim, esse programa não é recomendado para menores de 18, menores de 12, maiores, enfim. Tem aquela classificação indicativa. Isto não é censura. Por que não é censura? Classificação indicativa, se cai na sua prova, não é censura, porque você, por exemplo, na sua televisão, você assiste o que quiser, seus familiares assistem o que quiserem. Se você bloquear na sua casa, é você quem censura. O Estado não censura. Eu tenho um filho de 10 anos, professor, eu não vou deixar ele assistir isso. Você digita lá um código no seu aparelho de TV, ele bloqueia aquele programa, você censura. Cuidado com isso. O Estado não censura. Por que o Estado não censura? Porque o Estado ele existe apenas para indicar, ele vai apenas mostrar, mas ele não vai censurar, ele não pode censurar, ele apenas vai, cuidado de ficar em prova, ele não vai exercer o papel do censurador, ele vai indicar, ele vai mostrar, olha, esse programa não é legal para essa classe de idade. Professor, eu quero deixar meu filho assistir. É seu problema, por sua conta e seu risco. O seu filho, a sua filha só assistem se você deixar. O Estado não censura. Você, sim, você faz com que haja a censura para aquele momento. Ok? Bem, minha gente, num primeiro momento, esta primeira parte do artigo 5º da Constituição está encerrada. Por que está encerrada? Porque existe muito mais matéria, existe muito mais informação. Nós vamos continuar, é claro, eu vou continuar esse estudo, eu vou continuar ajudando você aqui pelo meu canal do YouTube, agora também pelo meu audioblog. Essa aula está sendo gravada também só por voz,
Para quê? Para que você possa seguir usando, enfim, e no que eu puder ajudar, conte comigo. Nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. É que eu apertei o botão errado aqui, não tem como, eu estou no ar, estou ao vivo, quer dizer, não estou ao vivo, eu estou aqui, mas eu preciso ajustar isso aqui para você não ter prejuízo. Ótimo, você não vai ter prejuízo algum, jamais. Professor, como é que eu consigo te seguir? Meu site está aqui, existe um aplicativo, já lhe falei, esse aplicativo é esse site http://app.vc/Fabio_Tadeu_Rock. Você digita isso no seu navegador do celular, digita isso no seu navegador do tablet, de onde for, e ele vai baixar o aplicativo. Salve no seu celular, na tela inicial, e aí você terá acesso direto a todo o meu conteúdo pelo celular. O ruim é que eu não vou saber quem está assistindo ou não, porque pelo celular não tenho como, mas vale porque eu estaria ajudando. O que me importa é ajudar. Esta aula está encerrada, nós continuaremos no próximo vídeo a estudar o artigo 5º da Constituição, segunda parte. Fica aqui meu abraço. Meus contatos estão todos no site, no fabiotadeu.net. Contem comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Por hora é isso. A todos, muito obrigado. Fiquem com Deus, ou fiquem com a força superior que vocês quiserem, que vocês gostarem, o que acharem melhor. E nós nos vemos no próximo vídeo, se tudo correr bem. A todos, um forte abraço, muito obrigado e até o próximo. Um arrombador? Um motorista? O Colt escrever uma aventura fantástica infantil. Bom, eu não quero me gabar, mas eu publiquei 5 livros infantis relativamente bem sucedidos. Há um arco-íris no meu porão. Agora só